Salve, muito boa noite. Obrigado, pessoal aí do Evangeliza, todo o pessoal aí do Padre Manzotti, muito obrigado. E seguimos aqui agora no Frente a Frente. Olha, eu queria parabenizar hoje todas as mulheres, fazer uma homenagem especial à minha mãe, Bisa, à minha mulher, Redu, e todas as mulheres do Brasil, inclusive a nossa diretora daqui de Brasília, Lara Monteiro, que está se preparando para ser mãe. Parabéns, Lara. Pois é, olha, a vida política do país está muito tensa e há um entrelaçamento entre a atividade política, a jurídica e também o executivo. Todos entram exatamente nesse grande debate. É um momento de tensão. Eu sempre digo aqui que a política mexe com a sua vida, decide a sua casa, a escola das crianças e a sua educação. Mas a política está fervendo. Nós estamos agora com o Congresso Nacional iniciando a definição das comissões permanentes, é um passo importante, tentativa de instalação de uma CPI do MST e outra tentativa exatamente para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu convido você para participar aqui do Frente a Frente hoje, um Frente a Frente importante, especial. Aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, muito boa noite. Obrigado. Boa noite, José Maria. Boa noite, é um prazer estar aqui. Pois é, né? Nesta mesa redonda, não tem mais a mesa redonda, mas continua o papo redondo aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Feliz Dia das Mulheres para a Redu, a sua esposa, para a sua mãe, também para minha mãe, Dona Paula, que sempre nos assiste aqui na Rede Vida. Mas, ministro, vamos trabalhar, né? Sim. O ministro Gilmar Mendes, como muita gente já sabe, começou a carreira como procurador na Procuradoria-Geral da República. Depois, ele foi advogado-geral da União, lá no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Gente, e ele vai fazer 21 anos este ano de Supremo Tribunal Federal, no dia 20 de junho. Anota aí que vai ter aniversário, bolinho lá no Supremo. Maioridade ali, né, total, como decano da Suprema Corte. Ministro, e o senhor ali já viu muita coisa e agora, recentemente, está aí esse debate sobre a regulamentação das plataformas. Elas devem ser responsáveis por aquilo que elas fazem veicular nas redes sociais, elas têm que se responsabilizar, ou seja, esse é um debate que já começou, ficou muito mais eloquente a partir de 8 de janeiro, quando tivemos aqueles crimes praticados na esplanada dos ministérios, ali na sede dos três poderes, crimes convocados, parte deles, porém, pela internet, nas redes sociais. Ministro, as plataformas vão ser responsabilizadas por essa convocação ao 8 de janeiro? Eu tenho a impressão de que essa discussão está bem acesa, né? A sociedade está se debruçando sobre isso e mudou toda a performance. É claro que aqui nós temos aquilo que chamamos colisão de direitos, a liberdade de expressão é extremamente importante, a história das fake news, nem sempre se sabe o que é, de fato, fake news, mas quando se divulga de forma clara, consciente, algo que é crime, como são os atos antidemocráticos, ou como é a pedofilia ou a pornografia, não é? Já se sabe que se está incidindo nesses casos, e hoje os algoritmos já ajudam as empresas a fazerem a filtragem. Então, a reclamação hoje é de que elas são muito lenientes com esses casos. No caso do 8 de janeiro, nós vimos o quê? Nós vimos que elas marcaram essa festa, né, a tal chamada festa da Selma, e no dia seguinte começaram a apagar, como se estivessem se escusando de se compromissar com aquilo, né, como não tivessem responsabilidade. E ao apagar, apagavam as provas do ilícito. Então, nós temos que discutir isso. É um bom debate, já desde 2017, na Alemanha. Desde 2022, no âmbito da União Europeia, já há disciplina sobre isso. Como foi a regulamentação na Alemanha, ministro? Na Alemanha se colocou que, quando o ato for manifestamente ilícito, a empresa se obriga a retirar
aquele conteúdo. É claro que sempre há discussão sobre o que é algo manifestamente ilícito. A identificação do autor? Isso não está em discussão necessariamente, até porque às vezes é mais complicado, mas se está colocando a necessidade de responsabilização da própria plataforma. Tanto é que o que se chama é uma lei de aplicação da legislação na rede. Essa é a ideia básica, não é? E isso está sendo estendido hoje, desde 2022, para o âmbito territorial da União Europeia. É preciso que isso seja discutido. É claro que há outros mecanismos. Nós podemos ir à justiça. O próprio Marco Civil da Internet, que está sendo discutido no Supremo agora, o artigo 19, fala de ordem judicial. A pergunta é, em todos os casos nós precisamos de ordem judicial, ou às vezes, no caso, por exemplo, da defesa da intimidade, basta uma notificação, né? Ou precisamos ainda de algo mais. Tudo isso precisa ser discutido. Eu estou defendendo que nós comecemos a discutir, acho que é importante que o governo se debruce sobre isso, que o Congresso se debruce sobre isso. Eu acho que essa é a mãe das batalhas. A defesa da democracia é fundamental e é fundamental que nós chamemos a atenção para a responsabilidade das plataformas. Por que o senhor considera a mãe das batalhas? Porque, a rigor, nós temos vivido no mundo todo. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. O 6 de janeiro, há pouco tempo, Com a invasão do Capitólio. A invasão do Capitólio. Nós vimos o que aconteceu no Brexit. Vimos o que aconteceu na eleição de Trump nos Estados Unidos, a primeira eleição. Vimos o que aconteceu no Brasil com a eleição de Bolsonaro, onde nós não estávamos preparados para esse enfrentamento. Acho que ainda há muita questão, muitas coisas a contar dessa eleição de Bolsonaro. Houve interferência estrangeira ou não? Como que isso se deu? De fato, a própria Justiça Eleitoral não estava aparelhada para esse enfrentamento, diferentemente do que ocorreu agora. Então, precisamos olhar isso. A manipulação que se faz em países que têm tido o comprometimento da democracia, Polônia, Hungria. Então, é preciso olhar com muito cuidado e vimos o que aconteceu aqui. É verdade. Com essa manipulação. Então, me parece que se nós temos compromisso e devemos ter com o desenvolvimento, com a inclusão social, mas para isso é preciso preservar a democracia. Não podemos permitir que aqueles atores que atuam para comprometer a democracia tenham essa liberdade. Aí a gente até se vale de um conceito, que é um conceito da teoria alemã, que é de democracia defendente, da democracia que se defende. Não podemos ser tolerantes com aqueles que são intolerantes para com a democracia. Pois Ministro, como é que o senhor lida, como é que o senhor se conecta, como é que o senhor lida com as novas tecnologias e a internet? O senhor é um usuário? Acho que sim, em certa medida, todos nós estamos conectados. Assinamos, inclusive, votos hoje a partir desse tipo de situação. Mas no dia a dia o senhor lida muito nas páginas? Sim, entro nas páginas, entro nos jornais. Eu tenho um diálogo até com um professor, meu amigo lá de Granada, professor Paco Balaguer, que diz que é uma pena que hoje nós não tenhamos mais a possibilidade, ou tenhamos até a possibilidade, mas não o fazemos, de andar pelos jornais. Né? Pegar a primeira página do Correio e depois ir para a segunda, passar pela página de coluna social, ir até a página de esporte. Nós acabamos hoje lendo os jornais de maneira também... O que nos interessa. O que nos interessa. Né? E isso também nos desinforma. Não é? Claro. Então, ele chamava a As pessoas atenção... vão ficando cada vez mais fechadas. Isso. Né? Nós mesmos criamos a nossa bolha. Não é? Nos grupos do WhatsApp, o senhor... Eu me comunico com algumas pessoas. Tem o grupo de ministros do Supremo? Hein? Tem o grupo? Não, nós temos a comunicação com os colegas, mandamos... No grupo de WhatsApp? Em informações de WhatsApp. Não temos grupo de WhatsApp dos ministros do Supremo, mas temos todos os endereços dos colegas que estão conectados e também tem grupos de acadêmicos e de estudo. Então, temos essa
possibilidade. E, claro, comunico-me também com os colegas do gabinete, os Eu assessores. queria voltar um pouquinho na questão do 8 de janeiro. Sim. O senhor, lá no evento da LIDE, né, a LIDE Conference de Lisboa, o senhor chegou a ser muito enfático quando o senhor se referiu às vivandeiras, né, que não podia deixá-las prosperar. E o senhor meio que passou a ideia que o Brasil ainda não está totalmente livre das ameaças antidemocráticas. O senhor acha que ainda estamos sob tensão? É preciso ficar atento e forte? Não, eu acho que isso já é velho entre nós, né? É um lema de um antigo partido, a UDN, dizia que o preço da democracia a democracia exige a eterna vigilância. Hoje muito mais, né? Por conta de todas essas ameaças. É preciso então que a gente tenha essa visão. E, claro, é fundamental que possamos atualizar o combate às fake news, o combate a essas mensagens de ódio, né? E que consigamos regular isso. Acho que é fundamental. Acho que estamos vivendo já um outro momento, respiramos um outro ar muito mais pacífico. Só de não termos aquelas manifestações, aquelas domingueiras, né, com aquelas repetições. O cercadinho. O cercadinho, tanques, desfiles disto ou desfile daquilo, ou depois as discussões totalmente incabíveis. O ministro da Defesa falando com o TSE, mandando aquelas cartinhas, e todo dia uma declaração e uma réplica, e coisas absolutamente impróprio, para depois desaguar naquilo que hoje é uma vergonha para todos nós, essas manifestações em frente dos quartéis. Ministro, o senhor acha que a Justiça operou ou ajudou assim, no processo eleitoral? Muitos aliados do ex-presidente dizem que foi fundamental a ação da Justiça para a definição de resultado da eleição. Eu acho que foi fundamental para haver equilíbrio, para haver rigidez, para haver seriedade. Porque, de fato, seria um vale-tudo se nós tivéssemos tolerado o que fechado se os olhos. Mas não eram dos dois lados os ataques? Não sei, mas, de fato, nós tínhamos um vale-tudo. A rigor, se nós formos olhar, o próprio Congresso foi muito condescendente com medidas que a gente sabe que são inconstitucionais. Vou citar exemplos. A redução do preço do combustível. Até hoje está judicializado do Supremo Tribunal Federal e nós estamos tentando um acordo. Forçaram a redução do preço com a redução de tributos. Tributos de Estados. Duas leis complementares foram aprovadas em curto espaço de tempo, tirando a base dos impostos de estados e municípios. Um orçamento em andamento. Ou seja, fazendo bondade com chapéu alheio, no caso. PEC kamikaze. PEC kamikaze também saiu. Depois, sem discutir o mérito, a questão da PEC do piso salarial da enfermagem. Veja, produziram monstrengos jurídicos com esse desiderato, com esse objetivo. E quem esteve na linha de resistência todo esse tempo? O Supremo Tribunal Federal. Pois mas não é assim, não é anular exatamente a atividade, a função, a competência do Congresso, ministro? Não. Controlar os abusos do Congresso é nossa missão. Falar em abusos. Se o Congresso produz medidas como essas que foram produzidas, nós devemos declarar inconstitucional. Inclusive, tem jurisprudência no sentido de que a alteração no procedimento eleitoral como um todo não se pode fazer senão um período anterior a um ano. O princípio da anualidade. A não ser que seja o TSE, né? E nós ficamos emparedados. Por exemplo, como discutir a questão da elevação do auxílio emergencial para R$600, a concessão? Como discutir naquele momento, quando as pessoas estavam passando fome? Mas veja que isso foi feito já no período eleitoral. E já existem jurisprudências de cassação de governadores por projetos bem menores, né? Com certeza. Certamente são Maranhão, bilhões e bilhões que foram dados nesse momento, e acho que isso precisa ser entendido. Então, Mas eu os tenho 600 foram discutidos, desculpa lhe interromper, ministro, o senhor tem a impressão?
O senhor estava Não, falando... eu tenho a impressão de que o que o Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo, fez foi fazer um pouco de equilíbrio, especialmente no que dizia respeito a fake news, aos abusos que eram perpetrados. E, claro, nesse caso, deu resposta para os dois lados. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui com a gente na Rede Vida, que a gente já vai rapidinho e daqui a pouco tem mais um bloco com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Não saia daí porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje.